Você está deitado preguiçosamente no convés do navio quando vê algo branco acinzentado cobrindo o horizonte. Como em um filme de terror ou no seu pior pesadelo, essa névoa estranha está se aproximando da embarcação. É infinita. Você não consegue ver onde começa nem onde termina. Logo, faz o navio parecer um grão de areia em um vasto deserto. É aí que cai a ficha. É um iceberg. E seu navio provavelmente vai repetir o destino do Titanic. Agora, tudo isso é um cenário bem provável, já que o maior iceberg do mundo, o A23A, está se movendo novamente, depois de meses girando em um enorme redemoinho de água. E, na verdade, é a segunda vez em apenas alguns anos que esse enorme bloco de gelo se solta. A primeira vez foi em 2023, quando o iceberg saiu vagando depois de ficar preso no fundo do mar por impressionantes 37 anos. Esse negócio é gigantesco, tem cerca de 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Ele também pesa quase 1 trilhão de toneladas. Esse enorme bloco de gelo se desprendeu pela primeira vez da plataforma de gelo Filchner, na Antártida, lá em 1986. Mas, em vez de flutuar para longe, ele ficou encalhado no fundo do mar, a apenas alguns quilômetros de onde começou. Por causa disso, ele derreteu muito mais devagar do que a maioria dos icebergs. Em dezembro de 2023, o A23A finalmente se soltou e começou a se afastar da Antártida, mas não foi muito longe antes de ficar preso de novo, desta vez perto das Ilhas Orcadas do Sul. Ele ficou preso em algo chamado Coluna de Taylor. Isso é uma enorme corrente de água giratória que se forma quando as correntes oceânicas circulam ao redor de uma montanha submersa. Em certo momento, o A23A estava girando cerca de 15 graus no sentido anti-horário por dia. Felizmente, em dezembro de 2024, o iceberg conseguiu escapar da coluna de Taylor e agora está se movendo lentamente de novo. Os pesquisadores estão super curiosos para ver se ele vai seguir o mesmo caminho de outros icebergs gigantes que se desprenderam da Antártida ou se vai encontrar um trajeto único. Icebergs tão enormes como o A23A liberam nutrientes na água enquanto derretem, e isso pode realmente criar pontos de vida em partes do oceano que normalmente são bem vazias. Mas ainda há muito que a gente não entende sobre como o tamanho, o formato ou a origem do iceberg podem afetar esse processo. Então, para descobrir isso, os cientistas têm coletado amostras de água das áreas por onde o A23A deve passar, e vão continuar coletando amostras enquanto ele segue a deriva. Com sorte, isso vai nos dar uma ideia melhor de como icebergs gigantes como esse influenciam o oceano ao redor deles. Aliás, a geleira da qual nosso enorme iceberg fazia parte pode ser muito, muito antiga. Literalmente antigo. Na Antártida, o gelo glacial mais antigo pode ter quase 1 milhão de anos. Na Groenlândia, o gelo glacial mais antigo tem mais de 100 mil anos. E no Alasca, o gelo glacial mais antigo já recuperado, encontrado em uma bacia entre o Monte Bona e o Monte Churchill, tem apenas cerca de 30 mil anos, uma mera criança. Ao mesmo tempo, em uma geleira típica de vale no Alasca, leva apenas cerca de 100 anos para o gelo recém-formado percorrer toda a extensão da geleira. Em uma geleira como a Bering, que é a maior do Alasca e se estende por mais de 225 quilômetros, o gelo pode atravessar tudo em menos de 400 anos, e isso é muito deslocamento para uma geleira tão gigantesca. Agora vamos falar sobre o Iceberg Alley, um trecho do Oceano Atlântico que vai do Ártico até Newfoundland. Se você quer ver o maior número possível de icebergs, é lá que você tem que estar. Todos os anos, toneladas de icebergs flutuam por esse lugar. A maioria deles vem da Groenlândia. Na primavera e no verão, grandes pedaços de geleira se desprendem e são levados por correntes de norte a sul através da Baía de Baffin, até o Mar do Labrador, onde acabam derretendo. Alguns icebergs também vêm da costa do Canadá, viajando pelo Estreito de Davis até o Mar do Labrador, antes de derivarem pelas costas leste e oeste de Newfoundland. Esses enormes blocos de gelo também são muito antigos, com cerca de 10 mil anos. Todo ano, cerca de 400 a 800 icebergs médios e grandes passam pelo Iceberg Alley. A velocidade com que eles se deslocam depende do tamanho, formato, correntes, ondas e vento. Mas a velocidade média é de menos de meio quilômetro por hora. Agora, existem 6 tipos de icebergs que passam pelo Iceberg Alley. Icebergs tabulares são placas de gelo planas, muito mais largas do que altas. Icebergs em bloco têm lados íngremes e ângulos acentuados, como pirâmides cortadas. Icebergs em cunha têm um lado íngreme e outro inclinado. Icebergs em cúpula têm o topo arredondado. Icebergs pináculo têm um ou mais picos íngremes apontando para cima. E os icebergs doca seca têm formato de U, com uma parte oca no meio. Todos eles têm uma aparência incrível. Comenta aí embaixo qual é o seu tipo favorito.
Enfim, à medida que esses icebergs vão para o sul, a água mais quente acelera o derretimento deles, tornando-os bem imprevisíveis e às vezes perigosos. Hoje em dia, satélites ajudam a rastrear icebergs médios e grandes para evitar acidentes, mas os menores ainda podem ser arriscados para barcos pequenos. Um iceberg virou notícia em 2018, quando chegou muito perto da vila de Fairyland, em Newfoundland. Imagens do iceberg gigante que se erguia sobre as casas da vila viralizaram. Ficou preso em uma profundidade de 330 pés, aproximadamente 100 metros, que se revelou insuficiente para o seu tamanho gigantesco. E agora, levarei vocês a uma jornada incomum ao passado, para testemunhar o nascimento de algo belo e igualmente desastroso. Sua própria existência levou a uma das maiores tragédias da história. Assisti. Um enorme bloco de gelo está se desprendendo de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Ele é formado por neve que caiu há mais de 100 mil anos, quando mamutes ainda vagavam pelo planeta. O enorme iceberg começa sua longa jornada. Ele se estende por mais de 1.700 pés de comprimento e pesa 75 milhões de toneladas. Apesar do tamanho, ele é bem tranquilo e fica longe dos navios e das rotas de transporte movimentadas próximas de onde nasceu. Mas então, ele começa a flutuar para o sul, indo muito mais longe do que a maioria dos icebergs jamais chega. Normalmente, icebergs como esse derretem muito antes de chegar a águas tão quentes. Dos 15 mil a 30 mil icebergs que se desprendem das geleiras da Groenlândia todo ano, apenas cerca de 1% chega até o Atlântico. Então, o fato desse iceberg continuar e alcançar mais de 8 mil quilômetros ao sul do Círculo Ártico em abril o torna realmente único. Mesmo depois de meses derretendo, esse bloco de gelo ainda é incrivelmente massivo. Ele pesa cerca de 1,5 milhão de toneladas, o que é quase o dobro da ponte Golden Gate. Acima da água, as partes visíveis dele se erguem a mais de 30 metros de altura. Mas como a maioria dos icebergs, a maior parte dele, cerca de 90%, fica escondida abaixo da superfície. A história do iceberg toma um rumo trágico em 14 de abril de 1912, quando... adivinha só? Isso mesmo, ele cruza o caminho do transatlântico Titanic. O navio está a cerca de 600 quilômetros de Newfoundland, no Oceano Atlântico Norte, quando o iceberg parece surgir do nada. A tripulação só o avista minutos antes da colisão. Por que eles não ouviram as? Essa é uma boa pergunta. Agora, a maioria das pessoas imagina icebergs como grandes blocos de gelo altos, brilhantes e brancos, talvez até cobertos de neve. Mas, na verdade, os icebergs podem ter todo tipo de cor. Alguns têm listras, padrões ou até redemoinhos, que parecem doces, e eles também podem ser pretos. Existem duas maneiras de um iceberg ficar preto. Quando o gelo é extremamente puro, sem bolhas ou rachaduras, ele absorve toda a luz em vez de refletir, fazendo com que pareça preto. Ou então, uma erupção vulcânica pode cobrir uma geleira de cinzas. Se um pedaço de gelo dessa geleira se soltar, ele pode ter uma cor escura ou preta. Agora, os cientistas ainda não têm certeza de por que o iceberg do Titanic parecia escuro, ou mesmo se realmente parecia. Mas um marinheiro que estava de vigia no mastro disse que ele parecia preto. Outro o descreveu como cinza ou cinza escuro. Uma teoria é que esse iceberg poderia ter sido um blackberg, que se forma quando a parte de cima derrete, fazendo o iceberg virar de cabeça para baixo. Se a parte de baixo for lisa o suficiente para absorver luz, ela parece escura. Mas mesmo que o iceberg não fosse realmente preto, a noite poderia ter dificultado muito a sua visualização. Icebergs não refletem muita luz, especialmente se forem regulares ou verticais. Eles acabam se misturando ao oceano escuro e cintilante. Sem radar, icebergs à noite são incrivelmente difíceis de enxergar, o que provavelmente explica por que a tripulação do Titanic não o percebeu a tempo.